Aceitou. Tanto é que depois formou-se no Brasil uma coalizão apostólica brasileira. Já ouviu falar disso? Não. Pois é. Tem apóstolos hoje agora, né, na igreja, né? Só que apóstolo, biblicamente falando, não existe. Não existe apóstolo para os dias de hoje. Os apóstolos foram só para a época de Jesus, né? Só para aquele momento histórico. O que define um apóstolo? Nem sei. Ele é tipo um cara muito conectado com Deus, assim. Mais do que a maioria. A minha concepção de que não entende nada sobre isso. Ele tem essa conexão, mas não é essa a ideia que querem passar. É isso mesmo. Que ele é mais conectado com Deus, mais do que a maioria, que ele tem uma autoridade superior, ou que ele é mais espiritual, né, ou que ele tem uma sabedoria superior. Essa é a ideia. Ele é único. Isso. Dentro da fé. Exato. É o conceito que colocam hoje. Errado, contaminado, para enganar o povo, né? E qual é a definição bíblica de apóstolo, né? No livro de Atos, no capítulo 1, Pedro, que foi um dos primeiros líderes da igreja, Jesus comissionou a Pedro, né, como sendo os primeiros líderes da igreja, né? Eles estão conversando entre eles ali, como vão substituir Judas, porque eles eram 12. Né? Poxa, como é que a gente vai substituir Judas? Aí eles chegam num tal de Matias, né? E esse Matias acaba não rolando, não deu certo. Eles já tiraram sortes ali, né? Não foi uma coisa de orar, de tentar ouvir a voz do Espírito e tal. E esse Matias não rolou. Mas Pedro, ele dá uma dica. Olha, para ser apóstolo é necessário que você seja testemunha ocular da ressurreição de Cristo. Então, entre a ressurreição de Cristo, quando ele ressuscitou, e a ascensão, quando ele subiu aos céus, a Bíblia diz que passou um período, né, de 40 dias. Nesses 40 dias, cerca de 500 pessoas viram ele, né, viram Jesus. Né? Então, nesse período, quem viu isso, quem viu a ressurreição, ele tem a chancela de apóstolo, né, porque ele foi testemunha ocular. Paulo é o último a ver Jesus, por isso que ele é apóstolo também. Né? Lucas, que andava com Paulo, né? Lucas era um historiador e um médico. Né? Ele escreveu o Evangelho de Lucas e também escreveu o livro de Atos. Lucas, ele andava com Paulo, mas ele não se intitula apóstolo. Em momento algum, ele não fala, eu sou apóstolo. Eu sou Lucas. Né? Marcos, o Evangelho de Marcos, que é um evangelista, são 4 evangelhos. Né? Jesus escolheu 12. Né? Só que desses 12, nem todos escreveram evangelhos. Né? E Marcos não está entre os 12. Jesus não escolheu Marcos. Não, então Marcos, ele não se intitula apóstolo. Ele não fala, eu, Marcos, apóstolo. Ele não fala isso. Ele não é apóstolo. Porque ele não viu Jesus, ele não foi testemunha ocular. Então essa é a primeira premissa. Né? Então os apóstolos de hoje não foram testemunhas oculares de Jesus, da ressurreição de Jesus, né? Não foram chamados pelo próprio Jesus. Então, quando formaram essa coalizão, me chamaram, né, para fazer parte. Olha, vem fazer parte também, né? E qual era a ideia? Olha, a gente vai criar um grupo, né? Porque está tendo muito pastor por aí, então nós vamos criar um grupo mais eclético, né? Então mais superior. Então as pessoas, nós vamos vender imagem para o público, para o povo, de que quem estiver debaixo de uma cobertura apostólica, e esse negócio de cobertura é outra palhaçada, a cobertura apostólica, né, está mais protegido, quer dizer, o demônio não pode pegar, o demônio não pode atacar, porque aquele apóstolo está orando por você, mediante um pagamento. Né? Entendi. Tinha igrejas que tinham cobertura apostólica, que pagavam carnê para o apóstolo. Né? Todo mês pagavam um valor. A igreja, né? Pagava às vezes 10 mil para o pastor todo mês para manter a cobertura apostólica. Essa igreja tem a cobertura apostólica do apóstolo fulano de tal. Aí remetia um certo prestígio. Né? Então, essa coalizão apostólica no Brasil, ela quando me convidaram, eu falei, não, gente, mas isso aqui está errado. E eles falaram para mim, nós sabemos que está errado, mas o povo não sabe. Né? O povo não sabe, e assim, a gente precisa ter uma autoridade maior aqui no Brasil, né? Isso depois que já estava convertido? Convertido já, isso eu já estava, nesse momento eu já estou inserido no sistema evangélico, né? Eu já estou dando palestra, já estou escrevendo livro, já estou nessa dinâmica, né? Então não existe esse lance de apóstolo. Eu consigo imaginar alguns nomes que estariam nesse grupo aí. Consigo imaginar. Chuta aí um, então. Não é nem Edir Macedo. O Edir Macedo, ele não se titula apóstolo. Você vê? Ele disse, ele é o bispo. Ele é bispo. Ele quem é bispo. Se te intitula apóstolo? Tem o apóstolo, aí aquele do chapéu. Veja só, o Valdomiro, que é o apóstolo Valdomiro, né? Ele era da igreja do Macedo. Né? Então, o que ele quis dizer com isso? O Macedo diz, eu sou bispo. Então ele fala, não, agora eu sou apóstolo. E ele era da mesma igreja. Saiu.
Só apóstolo. O R.R. Soares não diz que ele é apóstolo, ele é missionário. Ser missionário, né? Mas aí tem alguns que querem se destacar mais, né? E tem uma Todo mundo pode virar apóstolo? Como que é a regra de quem vira apóstolo? Hoje em dia, a regra é você fazer parte de uma máfia gospel. Entendi. É isso, né? Então, a máfia gospel te convida para fazer parte daquilo, né? Virou entre aspas, uma seita. Na boa, né? Foi uma seita. Né? E aí você vem para cá e aqui nós vamos te orientar como ganhar dinheiro do povo. O negócio é saquear dinheiro.